Olá, sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Hoje eu gostaria de estar falando a respeito um pouquinho de, infelizmente, essa invasão onde a Rússia invadiu a Ucrânia, e isso para nós crentes, para nós cristãos, não é uma novidade, porque tudo isso se encontra com uma profecia da palavra do Senhor Jesus, sem mencionar uma das invasões que ocorrerá em Israel. Para dar veemência ao que eu estou falando, eu gostaria de estar lendo uma parte das Escrituras com vocês, que se encontra em Ezequiel 38, do versículo 10 ao 13, que diz assim, versículo 10. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás: subirá contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos e nem portas. É isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra. No versículo 13. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear o grande despojo? Aleluia! Mas não se preocupa, meu irmão e minha irmã. Estamos falando de Gog. Na verdade, em resumo, Gog é o príncipe da Rússia. Mas não é novidade que a Rússia, desde muito tempo, vem tentando banir os propósitos de Deus. Ele desejou destruir também todas as espécies de religião do mundo. E não é de admirar que um dia queria invadir a Palestina, que é o berço das três principais religiões. A Rússia irá responder à justiça de Deus pelos 70 milhões de pessoas que durante 70 anos morreram na perseguição comunista. Quem fosse apanhado com uma folha de Bíblia era julgado, juntamente com a família e os filhos. Todos eram mandados para as escolas do Estado comunista para a reeducação nas bases do ateísmo e do comunismo. Muitos foram condenados a 10 anos de prisão na Sibéria, onde a temperatura chega a 50 graus negativos no inverno. As chances de voltarem para lá eram remotas. Milhares de cristãos morreram, e quando pegos eram torturados para falar sobre o que muitas vezes não sabiam, sendo obrigados a denunciar os inimigos da revolução. Mas a pergunta que não quer calar: qual é o motivo? Qual seria o motivo dessa invasão, segundo o livro de Ezequiel, do capítulo 38? O texto faz referência ao objetivo econômico, apenas econômico, segundo a intenção de Vladimir Putin. Cremos que a Rússia pensa em recuperar sua hegemonia econômica e militar, inclusive no Oriente Médio. Portanto, liderando uma invasão a Israel, poderia, além de conquistar as riquezas minerais que estão no Mar Morto, estabelecer uma base militar, colocando ao seu controle o poderio atômico de Israel. E isso, sem dúvida, favoreceria também o controle sobre as nações petrolíferas dos governos fundamentalistas islâmicos, participantes dessa aliança, conforme aponta a profecia bíblica. Aleluia. O Mar Morto contém trilhões de dólares em sal e minérios. Estima-se que há trilhões de toneladas de cloreto de magnésio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de potássio, brômeto de magnésio, fosfato, cobre e tantos outros minérios. A ureia e o fosfato, que juntos formam um adubo, também um brômio, potassa,
termolina, níquel, tudo junto, o quê? Para formar uma bomba nuclear. Tudo isso existe em grande quantidade naquela região, valendo trilhões de dólares. Tais minerais são de extremo valor estratégico para qualquer nação, e o governo russo também está de olho no petróleo dos países árabes. Por isso, a aproximação e as alianças políticas, militares e econômicas que Vladimir Putin, atual presidente da Rússia, vem realizando desde o ano de 2000 com tais nações, promovendo ajuda, perdão de dívidas, para que essas alianças previstas em Ezequiel 38 venha a invasão de Israel. Israel também tem cerca de 300 bombas nucleares, pelo menos 200, de grande potencial ofensivo. Israel tem mísseis capazes de colocar bomba dentro de Moscou, e a Rússia sabe que Israel tem tecnologia de sobra para bombardeá-la a qualquer país que desejar atacar. Muita gente pensa que Israel receberá ajuda dos Estados Unidos, mas isso não acontecerá, pois eles estarão duramente sendo castigados por Deus através de grandes catástrofes, como grandes terremotos, inundações e furacões, que têm aumentado cada vez mais no Golfo do México, atingindo o Caribe e também os Estados Unidos. Então, isso não é novidade para mim, não é novidade para você, é somente mais uma certeza do cumprimento da palavra do Senhor, que eu, você, nós, povo de Deus, possamos estar unidos, orando e esperando somente, né, meus irmãos, o grande dia. Fiquem na paz do Senhor Jesus, orem por mim, orem por que eu oro por vocês e até a próxima.